Bom dia, meus amados. Estamos na reta final deste ano, entrando no mês de outubro. Significa que mais 90 dias estamos também iniciando um novo ano. É importante que todos vocês que acompanham esse trabalho, que aqui entendem alguma coisa da nova consciência que está surgindo neste planeta Terra, tenha também um pouco de alento para manter a confiança, manter a serenidade, manter a energia, porque estamos também finalizando as últimas contendas entre a luz e a falta de luz, entre as trevas e a luz pura da fonte criadora. Este momento já era esperado, sempre foi anunciado que seria o último suspiro daquilo que vai deixar de existir neste planeta Terra. Em primeiro lugar, vamos lembrar a todo momento que nós somos almas imortais. Portanto, não vamos dar lugar a preocupações, a medo desnecessários, a qualquer outro tipo de sentimento negativo. O buraco da agulha, como foi dito nesses dias num outro vídeo, é exatamente o ponto em que nós estamos agora. Vencer esta etapa, esta prova final, atravessar este corredor estreito, porque do outro lado está a frequência da nova Terra, de um novo tempo, de um novo mundo, e as tribulações, a dor, o sofrimento deixarão de existir para aqueles que completarem a trajetória, completarem o ciclo de provas e expiações nesse planeta Terra. Nós vamos hoje trabalhar aqui um tema sobre algo extraordinário que vamos ver definitivamente nos próximos tempos, nos próximos meses, talvez alguns anos ainda também, porque tudo é uma fase. Não existe uma porta seca que abre e se fecha e é um lado de cá e ao lado de lá de um muro. Existe uma janela de tempo e essa janela de tempo está indo para o seu término. Estamos aqui hoje falando sobre os mensageiros cósmicos que chegam agora. Muitas crenças antigas, muitas previsões, muitas profecias, mais atrapalharam a humanidade do que ajudaram na sua evolução. Mas agora a verdade está chegando porque é um tempo de revelações, é um tempo de apocalipse. E tudo vai ser mostrado, independente da vontade de um ou de outro, independente da minha vontade, da tua vontade, da vontade de quem quer que seja. As revelações chegarão e virão de uma forma contundente. Não vai haver nenhuma chance de engano. Aqueles que tentaram esconder tudo aquilo que é de verdade existente neste planeta, aquilo que realmente interessa, aqueles que tentaram esconder tudo isso, serão aqueles que vão sucumbir na última curva da estrada da vida. Você que sempre confiou, sempre entendeu e acreditou que este mundo, de fato, não é o mundo real, é apenas uma ilusão, porque serve de experiência como um grande teatro da vida. As experiências eram preciso executá-las
porque são as impressões que a alma sente ao experienciar tudo isso que leva para o seu futuro como uma alma em ascensão. É a experiência que cada alma veio aqui garimpar e leva para a sua mônada, para as dimensões mais elevadas, e que por fim cairá lá na fonte criadora, onde tudo chega, onde tudo sai. Este tempo de provas e expiações deste belíssimo planeta Terra está, de fato, chegando ao final. Nós temos agora, dentro de pouco tempo, a chegada de muitos mensageiros cósmicos e que não há nada que possa impedir que eles tragam aquilo que precisa ser trazido, em termos de frequência, em termos de energia, em termos de luz, em termos de informação, e poderíamos dizer até em termos de socorro para a humanidade, porque certas coisas ainda precisaremos dos nossos irmãos das estrelas. O mal que se instalou nesse planeta desde a vinda dos arcontes há quase 400 mil anos atrás já foi retirado, mas ficaram aqui, como foi dito tantas vezes, os seus representantes, através das almas encarnadas, e foram programadas para continuar após a saída dos seus arquitetos da não-luz. Ainda vemos boa parte da humanidade representando aquilo que as trevas sempre executaram aqui nesse planeta. Vemos principalmente aquelas almas encarnadas espalhadas pelo planeta Terra que ainda agem dentro daquela programação e de todas as formas tentam sobreviver, suprimindo as consciências que estão despertas, tentando destruir os valores, tentando destruir tudo aquilo que ainda resta de bom nas consciências humanas. As últimas tentativas de permanência aqui neste planeta estão sendo desesperadamente ativadas, porque não há outro caminho para essas almas a não ser o exílio da Terra. Os exilados da Terra seguirão em outros mundos ainda de provas e expiações pelo tempo necessário, porque nenhuma ovelha desgarrada do rebanho é abandonada. Há uma forma dentro da providência divina que faz com que essas almas exiladas tenham oportunidade, mesmo que tenha que esperar centenas de milhares de anos, mas um dia elas terão a oportunidade, mais uma vez, a mesma oportunidade que a Terra ofereceu para todas as almas que aqui vieram, sendo que a maioria que estava aqui eram almas exiladas também de outros mundos que fizeram a sua transição anteriormente. É uma pena porque todos teriam oportunidades agora e esta parcela não vai aproveitar a oportunidade. Naquela consciência de alma exilada, em virtude dos seus conceitos, da sua vontade, do seu querer, agem sempre na contramão da evolução, na contramão da luz. E nós não podemos forçar essas almas a mudar. Os nossos amparadores angelicais também não vão fazer isso. Eles respeitam o livre-arbítrio,
Porque a alma precisa decidir por si só o seu futuro, o seu caminho, a sua trajetória. É assim que as almas aprendem, é assim que as almas evoluem, sem a pressão externa. Muitas pessoas dizem, mas então aquelas pessoas que praticam o mal hoje não têm culpa porque são obrigadas pelos da não-luz. Isso não é verdade. A luz está ali para todos, na mesma frequência, na mesma proporção. A sombra também esteve e ainda está para toda a humanidade na mesma proporção. Cada um faz a sua escolha. O grande problema, já foi dito aqui tantas vezes, e é bom repetir tantas quantas forem necessárias, são as paixões, os interesses, o ego exacerbado. O desejo insaciável de poder, de comando, de atender necessidades carnais, materiais e não as necessidades do verdadeiro espírito que é a alma. É por isso que a tentativa dos da não-luz agora de permanecer nesse planeta está chegando ao desespero. E não devemos provocá-los, porque a consciência que está em desespero, ela perde a razão. O desejo de destruir os valores que os outros ainda possuem é cada vez maior. Os ataques são cada vez maiores. As injustiças são cada vez maiores. Porque o desejo desenfreado de permanecer, sabendo que não tem frequência, que não vai conseguir, levará à loucura e à insanidade dessas consciências. E essas consciências estão em toda parte, não somente em cargos de comando, mas também em pessoas comuns, em todas as profissões, dentro de todas as famílias, tem representantes. Não há como separar as pessoas pela frequência fisicamente, não. Vai acontecer a separação das almas. Mas como corpos humanos, não. Porque não há como colocar um grupo de pessoas num lado e outro grupo no outro lado. Embora a tentativa das almas que ainda se comprazem na escuridão seja realmente separar nós contra os outros, nós contra eles, eles contra nós. É a divisão provocada de propósito para criar ainda mais dor e sofrimento. A justiça tarda, mas não falha, porque ela vai chegar ao final. Como todos os dramas, todas as comédias, todas as novelas, todos os filmes, todos os livros romanceados, vive-se uma expectativa o tempo todo, uma contenda, às vezes ingrata, da luz e da não-luz, e no final, no último capítulo, todos sabem quem é o vencedor, sempre foi assim. Porque não dá para mudar aquilo que está programado nos planos que criaram os mundos. Você que agora está a um passo da ascensão, está passando as últimas tribulações. E olha que não são poucas e nem fáceis. Nós falamos num vídeo há poucas semanas sobre o buraco da agulha. Você está nesse ponto. Por isso, tudo ao teu redor te espreme.
em curá-la, te coloca num brete que às vezes parece sem saída. São problemas financeiros, são problemas profissionais, são problemas de relacionamento, são problemas familiares e são problemas de saúde, de toda a ordem. E se não bastasse tudo isso, ainda temos que ver a insanidade de uma parte da humanidade que não contribui com nada do bem, mas tudo fazem para destruir aquilo que ainda resta de positivo. Não vamos aqui dar detalhes, porque isso você pode fazer uma avaliação de acordo com a tua consciência e a tua forma de ver, o teu entendimento. Mas isso está em toda parte, no planeta inteiro. Hoje, vemos, de fato, o planeta Terra como um todo. Até pouco tempo tínhamos os países separados, porque sempre foram vistos como nações. Dentro de cada nação nós sempre tivemos as regiões geográficas. Dê o nome que queira dar, não importa, mas aqui como nós conhecemos, os estados, os municípios, as comunidades. E por fim, a família. São as formas de agrupamentos. Mas agora tudo virou uma coisa só. Parece que aquele jogo de pecinhas coloridas que estava montado foi desmanchado e jogado num saco e sacudido. Agora misturou tudo. Tá tudo misturado, tá tudo num bolo só. E deste bolo vai sair duas cores diferentes. Uma cor iluminada e uma cor escurecida, sem luz, porque são as consciências que agora tomam o seu rumo. Você está passando pelas tribulações. Quantas pessoas hoje estão com problemas de saúde, como nunca antes. As coisas parecem que não terminam. Sai de uma situação, vem outra. Melhora um familiar, outro começa a ter problema. Situação financeira parece melhorar, daqui a pouco piora. Quando as coisas parecem que não tem como piorar, vem algo provocado, porque não é natural. E a gente sabe quem é que provoca, foi dito aqui. Aqueles que não querem que você seja feliz. Então tudo começa a escurecer de novo. Parece um breu sem saída. As últimas tribulações são terríveis porque estamos cansados. Mas não podemos nos entregar. São as provas finais desta escola da vida. Se entregar agora, falhar agora, desistir agora, é a última opção a ser escolhida. Precisamos nos manter firmes, fortes, confiantes, sabendo que temos o amparo necessário. Ninguém vai ficar abandonado. As dores físicas, as dores emocionais, as dores dos outros que sentimos agora também, o sofrimento dos animais, da natureza, o sofrimento das pessoas. E olha, estamos começando a sentir realmente a grande mudança dentro de nós. Começamos a sentir a dor, até daqueles que nos causam dor. O desespero deles, o sofrimento deles. Olhar para essas pessoas e sentir compaixão. É uma coisa que há um tempo atrás era mais difícil. Hoje está ficando mais fácil.
Porque essas almas, e todos são almas, estão perdendo a grande oportunidade da vida. Estavam na porta da ascensão. A última encarnação, como todos aqui na Terra agora. E essa oportunidade maravilhosa foi desprezada e jogada fora. Até essa dor nós estamos sentindo agora. A dor que é daqueles que realmente contribuem para o aumento das nossas próprias dores, através das suas ações, da sua energia diabólica. Então, além das nossas dores, ainda sentimos as dores dos outros. Porque faz parte deste aprendizado, o sentir. E isto vai se acentuar ainda mais. Porque não chegamos ainda ao final desta parte, desta fase. Mas não é motivo para se preocupar, e sim mais uma razão para se afirmar ainda mais no propósito do bem, da evolução. Aquelas almas encarnadas que se comprazem no mal, que defendem os malignos, muitas são almas iludidas, mas que elas não podem dizer que são livres da responsabilidade, porque elas sabem que estão fazendo. Não há ninguém, nenhuma alma encarnada que possa dizer eu estou sendo enganada. Não, não está sendo enganada. Você sabe muito bem disso. A alma defende algo que não é lícito, que não é ético, que não é moral, porque ela tem interesse. Você não tem interesse nenhum, então é apenas pela paixão, como um torcedor fanático de uma esquadra esportiva. Mas a maioria tem interesses, sim. Defender os seus interesses em detrimento dos interesses dos outros. Isso é típico de uma alma que vai ser exilada. Porque na nova terra não existe mais competição, não existe nenhuma injustiça, existe cooperação, existe sempre a participação para o bem de tudo e todos. Algumas pessoas dizem, mas eu defendo uma condição onde todos estarão bem. Às vezes, a pessoa está dizendo isso porque ela está tirando uma vantagem muito grande. Primeiro o meu quinhão, depois vamos dividir o resto para os outros. Esta é a política. Dividir em migalhas, mas a parte principal, não. Isso é um contrassenso e é típico das consciências que não estão prontas para a nova Terra. Quando o Cristo Jesus encarnado que estava, e naquela época, há 2000 anos, fazia o seu sermão da montanha, aquela multidão sedenta e com fome de saber também começou a sentir fome de verdade, de alimento. E ele tinha o sentir, porque ele era um avatar, e ele sentiu a fome que as pessoas já estavam sentindo lá na montanha, após tantas horas de pregação. E ele pediu se alguém tinha algo para comer. E lhe trouxeram 5 pães e 3 peixes. Aquelas almas que tinham os pães e os peixes tinham levado como precaução. No entanto, apresentaram para ser dividido. Ninguém se importou, olha, vou dividir, vou ficar sem. Não, porque são almas puras do coração, mansas, como disse o próprio Cristo,
os mansos e puros de coração, são os herdeiros da nova terra. Ali tivemos um exemplo da cooperação. E quando a boa intenção é, de fato, o que prevalece, as coisas sempre dão um resultado positivo. E ao mandar distribuir os pães e os peixes, milhares de pessoas, que fossem também centenas, não se sabe quantas pessoas eram, mas era uma multidão, se serviram destes pães e desses peixes, todos se saciaram. E quando foram recolher o que sobrou, encheram 12 cestos. Pode ser uma metáfora, pode ser uma história, mas é uma história que nos ensina, que é o que importa. E muitos dizem, porque a história foi modificada, foi omitida. Não importa. O que importa é a mensagem. Aprendemos com mensagens como poéticas, que não são reais. E o que importa? Importa que nós possamos compreender as coisas. Hoje muita gente está fazendo o contrário. Se dane o outro, que mora de fome, que mora aprisionado numa masmorra, que faça um esforço para a sobrevivência, porque o que importa é o meu quinhão. Quem é que está na contramão da ascensão? Quem é que está no caminho da ascensão? Será que é difícil compreender isso? Olha, é a última chance. Estamos nas últimas décadas do final da transição planetária e não há outra encarnação nesse planeta para as almas que não atingirem, ao desencarnar, a frequência da nova Terra. Portanto, a energia de cada um vai se alinhar com aquela que traz a alma de volta para a nova Terra ou aquela energia que leva como um aspirador, suga para dentro de si e leva para um outro lugar. Num mundo ainda de dor e sofrimento, obviamente. Porque aquela consciência não está pronta. Se você está passando por dificuldades, confia. Os sistemas estão chegando no seu final e nós vamos ter a reinicialização dos sistemas. Tudo vai mudar. Vamos confiar. É mais um pouquinho. Muitas doenças, muitas desgraças, muito acidente, muita morte, tudo que é tipo de coisa. Parece que realmente tem momentos que bate o desespero. Mas temos que neste momento lembrar quem somos nós. Somos um corpo? Somos a matéria? Não. Estamos num corpo material. Somos uma alma imortal. Esta alma que já viveu centenas ou até mais de 1000 encarnações nesse planeta, sobreviverá também a pior das situações neste final de transição planetária. Você é uma alma, você não é um corpo. Você está num corpo para cumprir esta última encarnação, o teu próprio propósito. Só depende de você. Você sobreviverá sempre à morte do corpo físico, qualquer outra situação. Mesmo aqueles que vão para um outro planeta de provas e expiações, continuar porque não estão prontos, também sobreviverá após essa encarnação. A diferença é a condição daquela consciência num mundo mais elevado, sem dor, sem sofrimento, ou continuando um mundo de dor e sofrimento. Mas vamos confiar. As injustiças
que estão sendo cometidas escancaradamente à torta e à direito, nada mais é do que a revelação da verdadeira face de cada um. O Apocalipse está aqui. Estamos passando pelo buraco da agulha, o miolo do buraco. O caminho mais estreito para se atingir a ascensão. E é por isso que os mensageiros cósmicos estão chegando. De todas as formas e de todos os naipes. De cima e de baixo, porque também há civilizações no interior da Terra. Nós vamos ver, dentro de pouco tempo, tudo isso acontecer no nosso olhar físico. Vamos chegar ao ponto dos primeiros contatos reais e de fato. Embora já houve tantos contatos, mas como eram esporádicos, ficavam mais como folclore, porque a importância que foi dada era tão pequena que, de fato, a maioria não deu importância nenhuma. Vemos agora a própria ala da ciência, que está um pouco mais aberta às verdades, admitindo o contato com os nossos irmãos galácticos, que são, de fato, irmãos benevolentes, não tem nada de perigo. O perigo que nós já vivemos, sim, houve invasões de seres alienígenas tremendamente malévolos. E essas memórias estão dentro de nós, por isso muitos têm medos. Medos infundados, mas têm. Medo dos nossos irmãos extraterrestres. Acompanhem bons canais, porque a mídia, infelizmente, ainda está ganhando o seu quinhão financeiro para omitir verdades e para inverter verdades e para validar mentiras. Fazer o quê? Cada um recebe pelo serviço que presta. Não há o que fazer. Você vai pagar o eletricista para ele fazer um serviço elétrico, vai pagar o encanador para fazer um serviço hidráulico e assim por diante. O problema não é quem recebe, o problema é quem paga. Quem paga a mídia? Aquele que te controla. Simples. Não é preciso nem ser muito inteligente para entender isso. Mas os mensageiros virão, estão chegando e ninguém vai impedir isso. E vão trazer a verdade. Acompanhe os bons canais, principalmente de exopolítica, onde fala-se dos extraterrestres, das naves, das viagens cósmicas, enfim, tem muita informação. Por mais que tentam derrubar aqueles que insistem em divulgar as verdades. Mas não vai se conseguir, porque é cada vez mais forte, cada vez mais intenso, e quem vai sucumbir é aquele pilar podre que fazia de conta que segurava tudo e, na verdade, já devia ter caído há muito tempo. Já começam a ser anunciadas através de algumas mídias que começam a ver que não adianta escolher o lado da sombra. Alguns cientistas que já estão também vendo que as coisas realmente vão chegar e que não adianta lutar contra o que vai vir. Então começam a divulgar cada vez mais e agora a coisa vai realmente descambar. Ninguém mais segura. Há pouco foi falado do... No início tentaram sempre enganar. É um começo.
Ah, é um... Depois viram que não é um asteroide. E daí, pode ser uma nave. Agora, de repente, começou a aparecer outros. E outros, e outros, e outros. Parece que tem 7. No mesmo caminho. Na mesma... Quem é que vai parar isso? Ou realmente não indo com isso, mas eu estou muito, porque teremos forças, energia, não tem nada a impedir, porque até agora se levantou em benefício suprimido imediatamente que criasse, que não viesse no auxílio. Nós vivemos tantos na dor e no sofrimento, porque existia um comando invisível aqui dentro da humanidade, que muitas vezes se passa anos, mas são os verdadeiros fascínoras. Porque quando Petinha foi lá na montanha enquanto ele meditava, estou como o Senhor das Trevas. Se apresentou como Deus da luz, o Cristo, como se o Cristo fosse... Ele era um avatar, ele se apresentou lá, olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. O mundo todo é tudo teu. É, eles são ardentes. Vamos ter sempre um olho aberto para não cair nas trevas. Mas quem tem a consciência não vai cair nessa narrativa, a não ser tanto também, porque a consciência não pode ser controlada. Só você pode controlar. Essa é a parte boa. Nós não dependemos do... Ninguém tem mais poder sobre nós do que nós mesmos. Então eu diria, vamos nos encorajar. Os mensageiros cósmicos estão chegando, finalmente. Vamos ter uma temporada de eventos maravilhosos. Apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades, cada um enfrenta, pessoalmente, dentro da sua família. Está tudo perfeito. E é isso. Vamos confiar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.